Não sou padre nem pastor, apenas estudo a Bíblia com inteligência artificial para sempre te trazer uma visão imparcial. E aí, tudo bem? Vamos seguir aqui agora, capítulos 11 ao 15. E no capítulo 11, Jesus chega a Jerusalém e observa o templo antes de qualquer ação, ele fica observando. Conta também que no caminho ele vê uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto, e amaldiçoa essa figueira. No dia seguinte passa lá de novo e ela está seca. Um sinal do julgamento de Deus sobre um povo que tinha aparência de fé, mas vivia sem obediência. Logo depois ele expulsa os comerciantes do templo, aquela cena de ira ali de Jesus, dizendo que aquele lugar deveria ser casa de oração. Ensina aos discípulos que a oração eficaz, ela depende de fé e também de perdão, mostrando que o coração endurecido, aquele coração que não perdoa, rancoroso, ele bloqueia a resposta de Deus. Depois a gente tem no capítulo 12, Jesus contando a parábola dos labradores maus, homens que receberam uma vinha, mas mataram ali aqueles que eram o dono da vinha ali, os servos do dono, e depois o próprio filho, Então todo mundo ali que o dono mandava para cobrar, o aluguel, eles iam lá e mataram o próprio filho dele. Essa parábola simboliza os profetas que iam sendo rejeitados e depois o próprio Cristo, que foi morto, rejeitado ali pelo povo judeu, o povo de Deus. Em seguida, os líderes tentam pegá-lo com perguntas sobre impostos e ressurreição, mas ele responde sempre com sabedoria. E depois o escriba pergunta, qual é o maior mandamento? E Jesus responde, amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. E o escriba concorda e Jesus afirma, você não está longe do reino de Deus, você já está pegando a visão, como se ele falasse isso. O capítulo termina com Jesus observando o povo que estava fazendo ofertas ali no templo e destacando uma viúva que era pobre e deu apenas 2 pequenas moedas e falando que ela deu mais que todos, porque ela ofertou tudo o que possuía, ofertou com o coração, mostrando que Deus não enxerga a quantidade apenas, ele enxerga o coração, porque falava que os ricos muitas vezes estavam dando apenas o que estava sobrando. Depois a gente tem capítulo 13, Jesus falando sobre o fim dos tempos e os sinais que antecederiam isso. Ele anuncia que o templo ia ser totalmente destruído e descreve um período de enganos, guerras, fomes e terremotos. Fala ali sobre perseguições contra os seguidores e o aumento do ódio e da falsidade. E ele diz ainda que muitos se levantariam afirmando ser o Cristo e enganariam a muitos, mas reforça que ninguém sabe o dia, nem a hora. Nem mesmo os anjos, nem o Filho, somente o Pai sabe disso. Quando vai ser essa hora, o fim dos tempos, Por isso ele ordena que todos nós estejamos em alerta, porque esse tempo vai vir de forma repentina. E ele usa aquela parábola do dono da casa, que sai de viagem e de repente pode voltar. A gente não sabe a hora que ele vai voltar. Aí falou, o servo dele, o empregado, não vai estar lá dormindo no sofá, para correr o risco dele abrir a porta e chegar lá. O servo que é fiel, ele permanece ligado, ele pode chegar a qualquer momento, e assim deve ser a gente também com a volta de Jesus. Depois, capítulo 14, os líderes religiosos conspiram para matar Jesus. Enquanto isso, uma mulher unge a cabeça dele com um perfume caríssimo, reconhecendo ali, mesmo que sem entender tudo, ele estava ali se preparando para a morte. E durante a ceia, Jesus anuncia que seria traído por um dos discípulos. Aí ele vai lá para o Monte das Oliveiras, afirma que todos os abandonariam, e entra ali em profunda angústia, ora 3 vezes pedindo força para Deus, para o Pai, para ele conseguir cumprir esse propósito. E logo em seguida Judas aparece com vários soldados e o trai com um beijo. Jesus chega e beija. Judas chega e beija Jesus. Olha que doideira. Aí Jesus fala, você vai me trair com um beijo. E Jesus é levado às autoridades religiosas, ele é acusado injustamente. Aquilo ali conta ainda sobre Pedro, que negou ele 3 vezes. Jesus falou que Pedro ia negar ele 3 vezes ainda, antes que o galo cantasse, dentro daquele mesmo dia. Quando pegou Jesus, todo mundo sumiu. E Pedro foi abordado, você estava com ele? Não, por 3 vezes direta. Aí depois, capítulo 15, Jesus é levado a Pilatos. E o governador Pilatos percebe que Jesus era inocente, mas ele cede à pressão da multidão e manda crucificá-lo. Os soldados zombam, colocam uma coroa de espinho nele, uma coroa rei com coroa de espinho, e o levam ali para ser batido, para ser humilhado. E aí ele vai lá para ser crucificado. Aí a Bíblia fala ali que o céu se escurece, de meio-dia às 15 horas, ali ficou 3 horas de pura escuridão na terra. E ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? E ao morrer, o véu do templo se rasga de alto a baixo, mostrando que o acesso a Deus havia sido aberto. E aparece também sobre o centurião romano, que presencia tudo aquilo e declara, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E aí conta na sequência que José de Arimateia, um homem que era bem respeitado ali na época, ele chega e pede o corpo de Jesus e arruma um túmulo novo para colocar ele, enquanto as mulheres ficavam ali observando de longe. Por fim, no capítulo 16, a gente vê Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, as mulheres ali que vão ao túmulo ao amanhecer de domingo, e chegando lá elas veem que não tinha pedra ali tampando o túmulo não, e vê um anjo que aparece para elas e fala assim, ele não está aqui não, ele ressuscitou, podem avisar para todo mundo.
né? Avisa que ele está ressuscitado e que ele vai aparecer aí ainda. Né? E Jesus aparece primeiro a Maria Madalena, depois aos 2 discípulos no caminho e, por fim, aos outros 11. Né? E ele repreende a falta de fé deles. Né? Fala, ó, vocês estão com muita pouca fé. E dá a missão, né? Vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, batizem. Né? E Marcos termina dizendo que os discípulos saíram anunciando por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, ajudava eles, confirmando ali a palavra com sinais e prodígios. 2 visões para a gente tirar desses capítulos. 1. A fé verdadeira, ela se manifesta em obediência, em entrega total, mesmo quando o sistema parece corrompido. E 2. O poder da ressurreição, ele continua ativo. Cristo trabalha junto com aqueles que continuam a sua missão. Se você, né, faz a missão, vai buscar ganhar almas para o Senhor, vai querer levar a palavra dele, ele está com você, é isso que a Bíblia fala. Por fim, vamos orar? Senhor, nesse dia de hoje eu quero apenas agradecer. Obrigado por mais um dia, obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui, de estar escutando a Tua palavra. Só o Senhor é rei, só o Senhor é bom, fiel, santo. Quero te agradecer em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e fique à vontade para comentar, compartilhar. Amanhã a gente começa o livro de Lucas, seguindo de 5 em 5 capítulos. Tamo junto.